Presidente, muito obrigado. Senhor relator, senhoras e senhores senadores, senhor Elcio Franco. Em primeiro lugar, eu quero aqui apresentar, o próprio presidente negociou com o presidente da Índia, o primeiro-ministro da Índia, a aquisição, o próprio presidente da República, a aquisição de cloroquina. Portanto, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, num vídeo, divulga que está distribuindo 3 milhões de comprimidos para o tratamento precoce da Covid-19. Portanto, Vossa Senhoria aqui faltou com a verdade quando disse que não era utilizado e o Ministério da Saúde não utiliza e não dispensou para estados e municípios cloroquina para o tratamento precoce. Vossa Senhoria faltou com a verdade. A outra questão que é importante colocar é que a Constituição brasileira fala num sistema único, conformado pelos 3 entes federados, e existe um princípio, que é um princípio que está embutido, que é o princípio da complementariedade. Quando um ente não consegue atender a demanda da população do ponto de vista da integralidade, da universalidade, é complementado pelo Estado e, assim, complementado pela União. Mas, em casos de pandemia, a responsabilidade de coordenação é sempre da União. Portanto, não é verdadeiro que o STF interferiu na autonomia do Ministério da Saúde, porque as competências são concorrentes. Então, não há, essa é uma falácia, é uma forma de desinformar a população. O que o STF fez foi dar as condições para que estados e municípios pudessem adotar medidas não farmacológicas de ampliação do contágio, da infectação e do número de casos de Covid e de morte, por conseguinte. Portanto, o STF agiu em favor do controle da pandemia, enquanto presidente da República, que concordo com Humberto Costa e os demais colegas que me antecederam, que dizem que quem deveria estar sentado aí era o presidente da República, porque ele foi um agente que promoveu a expansão da pandemia no Brasil de forma dolosa e continuada. Dolosa porque ele sabia que a cloroquina não tinha eficácia e ele transformou a cloroquina não num medicamento para uso, tratamento precoce, mas como uma medida de controle sanitário que é mais grave ainda. O que é uma medida de controle sanitário? É aquela que impede o contágio ou adoecer, passando a falsa ideia para a população de segurança. Isso é uma ação temerária, dolosa, porque ele sabia que não tinha esta capacidade e, portanto, é um crime continuado contra a saúde pública. É importante deixar isso aqui muito claro. Com relação aos testes, todos que vieram aqui disseram que ofereciam testes a estados e municípios sob demanda e que a responsabilidade era de estados e municípios. Mas, veja, a aquisição desses testes seria muito mais fácil se a União, como fez, 24 milhões de testes, não é nada para um país com... E, além disso, se perderam quase 72 milhões de reais em testes da Covid-19. Ou seja, esses testes poderiam ter sido utilizados para saber quem ou quais populações ou grupos de maior exposição estavam contaminados ou não, trabalhadores que permaneceram no trabalho, regiões que aumentavam o pico do número de infectados para poder fazer a testagem, ou seja, um papel fundamental no manejo e no controle da expansão da pandemia. Mas não tinha política para conter a pandemia, porque a tese que foi defendida pelo Osmar Terra
que foi incorporada pelo presidente e pelo todo o gabinete anti-vacinas, era a tese da imunidade de rebanho adquirida naturalmente. Portanto, testes não era algo importante. A outra questão, e eu já vou perguntar a Vossa Senhoria, a outra questão é sobre os kits de intubação. Olha que ver as pessoas sendo amarradas para serem intubadas por falta de rocurônio, por falta de sedativos, relaxantes musculares como rocurônio e outras drogas, é de uma crueldade sem tamanho. E é importante dizer que isso só aconteceu porque nós tivemos um número muito grande de casos ao mesmo tempo e não tinha capacidade produtiva no Brasil para abastecer o mercado. E quais foram as iniciativas tomadas pelo governo federal? Ao invés, como disse Humberto Costa, ao invés de comprar 70 milhões de kits de intubação, compraram apenas 3,5 milhões de kits propostos pela Organização Mundial de Saúde. Então, vejam, senhores e senhoras, que há aqui os fatos, eles são duros e apontam para um governo que agiu para a expansão da pandemia e negligente na assistência àqueles que tiveram a desventura de adoecer e precisar dos cuidados e da presença do Estado. No caso de Manaus, senhor relator, o caso é mais grave, porque os documentos apontam que o governo já sabia que ia faltar oxigênio. E eles foram para Manaus para fazer tratamento precoce. Levaram o Tratikov para expor a população de Manaus a um experimento com seres humanos da cloroquina. Isso é de uma gravidade, mas de uma gravidade sem precedentes na história do nosso país, que é submeter, sem nenhum critério, as pessoas, primeiro, a uma medida sanitária ineficaz, que é dar cloroquina para todo mundo, quando as pessoas morriam por falta de oxigênio, ainda mais numa emergência clínica, mais do que de saúde pública, ou seja, a consequência da ausência de medidas de controle não farmacológicos da pandemia, que era a superlotação de estabelecimentos de saúde e, portanto, as pessoas morrendo e o governo oferecendo cloroquina. Isso é muito grave, essa é uma ação dolosa e isso mostra um crime continuado. Eu queria agora fazer alguns questionamentos e eu queria pedir ao senhor Élcio que me responda sim ou não. E eu queria perguntar a Vossa Excelência sobre a vacina. A gente já viu que aqui na CPI, dentre outras coisas muito importantes, vamos comprovar que o governo federal é e foi integrado por pessoas negacionistas, negando tudo, negam doenças, negam vacinas, negam evidências, negam fatos, negam vídeos, negam áudios, negam que receberam ordens, negam que deu ordens, enfim, negam até que negam. Algumas pessoas estiveram aqui e falaram tudo o que viram, outras negaram tudo o que viram e o que não viram. Certamente, ao cabo do nosso trabalho, todos serão responsabilizados pelo que fizeram ou pelo que não fizeram no combate à pandemia. O senhor ocupou, até março de 2021, o segundo cargo mais importante do Ministério da Saúde. A pergunta, diante disso, eu pergunto, quem era o seu superior? General Eduardo Pazuello. Então, suas ações decorriam de orientações do Ministério da Saúde, sim ou não? Sim, senhor. Em 26 de junho, a autoridade da área da saúde, dentre elas o senhor, anunciaram em entrevista coletiva um acordo com o laboratório AstraZeneca para a compra de vacinas e transferência de tecnologia para a produção própria, de acordo com publicação do site oficial do governo federal. O governo anunciou assumiu o risco de compra de 30 milhões de doses, mesmo sem eficácia demonstrada por conta do momento em que vivíamos e da urgência que tínhamos na retomada do crescimento. Isso é verdade, sim ou não?
100,4 milhões, sim. Sim, beleza. No momento da assinatura desse acordo, a Anvisa já havia liberado a compra dessa vacina, sim ou não? Não era a compra da vacina, era uma encomenda tecnológica. Não. Não existia vacina ainda. Não, eu não estou perguntando. Estou perguntando se a Anvisa tinha... Não existia vacina, não tinha como ela aprovar. Eu não perguntei isso ao senhor. Mas eu estou respondendo para o senhor. Mas eu não estou lhe perguntando isso. Eu até queria informar o senhor que eu não faltei a verdade. Com todo respeito, eu não faltei a verdade. Por favor, o senhor me respeite. Por favor, o senhor me respeite. Calma aqui. Eu também lhe peço respeito, eu não faltei a verdade. O senhor me respeite. Calma. Eu estou fazendo uma pergunta. Eu estou calmo. Eu só quero que me respeite. Eu estou fazendo uma pergunta, que é o seguinte. No momento, tinha autorização da Anvisa, sim ou não? Não. A Anvisa não tem que autorizar uma encomenda tecnológica. Ok. Neste caso, o acordo com o laboratório AstraZeneca, o Ministério da Saúde estava informado que não tinha este acordo, porque era uma oferta tecnológica. Então, não precisa responder, ok. O presidente da República estava informado, ou seja, ele autorizou, sim ou não? Sim, houve uma emenda. Pronto. Houve uma medida provisória de 2 bilhões de reais. Era preciso autorização dele para a assinatura desse acordo, sim ou não? Não. Ok. Em 30 de junho, o Instituto Butantan fez a primeira oferta de vacina desenvolvida em parceria com a China, a maior produtora mundial de vacinas. Essa oferta prévia de 60 milhões de doses até o dia 20. Em agosto do mesmo ano, o Instituto reforçou a oferta e, em 7 de outubro de 2020, o Butantan fez nova oferta, dessa vez de 100 milhões de doses, a serem entregues em 2020. E o restante até maio de 2021. No dia 20 de outubro de 2020, o Ministério anunciou o protocolo com o Instituto para a compra de produção de vacina. Este número foi feito na presença de várias autoridades, dentre elas governadores, etc. No dia 21 de outubro, o PR declarou que o Ministério não compraria vacina, disse ele. Houve uma distorção por parte do João Dória, no tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, já mandei cancelar se ele assinou. Já mandei cancelar. O presidente sou eu não abro mão da minha autoridade. Isso dito pelo presidente da República. Eu queria aqui agora, tem uma série de perguntas, mas o meu tempo está se esgotando. Eu queria aqui só colocar, para a gente finalizar, o Canadá, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, União Europeia, China, todos apostaram no cemitério de vacinas, como disse Vossa Senhoria, que era a Pfizer. E salvaram vidas. Salvaram e estão salvando milhões de vidas. O contrato bilionário da Pfizer com o governo dos Estados Unidos foi firmado em julho de 2020. A FDA dos Estados Unidos foi irresponsável? Nós não poderíamos ter feito, já que a Pfizer estava tentando, desde março, fazer o mesmo que foi feito com a AstraZeneca, de ter uma transferência de tecnologia ou mesmo um contrato nessa perspectiva? Aqui foi dito que faltava uma medida provisória ou uma lei. É só editar uma medida provisória que a gente poderia ter adquirido ou mesmo autorizado a adquirir em determinadas condições pelo risco que a gente tinha de milhares de pessoas morrerem. E isso já foi dito e tem documentos que dizem que eles poderiam vender a metade do preço, que era $10, quando venderam a $20 nos Estados Unidos, e entregar em grande quantidade ainda no final deste ano, início do próximo ano. Por fim, eu queria aqui dizer que, além dos Estados Unidos e da China, outros países fizeram contratos de vacina sem que elas estivessem prontas, porque o sonho do mundo para conter a pandemia era ter vacina. Portanto, senhor presidente, eu não tenho dúvidas de que houve, diante dos fatos, uma negligência deliberada por parte do governo no que diz respeito à não aquisição e não contratação de vacina. Não foi só a Pfizer, vou concluir, a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, que demorou, mas era do presidente, essa andou rápido, andou sem nenhuma medida provisória, sem nada, a do Butantan,
a Sputnik, que também tem demorado bastante para poder ser autorizada. Então, fica aqui a nossa conclusão de que este governo negligenciou medidas não farmacológicas, negligenciou a compra de vacinas, negligenciou a testagem e agiu de forma temerária e dolosa ao adotar como medida de controle sanitário o uso da cloroquina para prevenir e tratar precocemente, coisa que a cloroquina não tem esse poder. Portanto, o presidente e o governo do presidente Jair Bolsonaro agiu de forma dolosa contra a saúde pública, contra a vida e mantém esse crime de forma